só, 1.000 horas economizadas pelo time de engenharia pode ser revertido de que maneira quando você aplica uma metodologia de fora para dentro? Como é que isso pode ser revertido em diferenciais competitivos para a indústria? Bom, então estamos com o novo Gabster Cast. Hoje vamos falar com o Lucas sobre inovação na indústria. Mas antes de mais nada, quero lembrar que você, proprietário de uma indústria que está buscando desafios para inovar, buscando trazer a transformação com a inovação para a indústria, lembre-se que se você está tendo alguma dificuldade nesse momento, muito provavelmente é porque você não está inscrito ainda nesse canal, ou você não está deixando os comentários no nosso canal aqui do Gabster, do Gabstercast, né, Lucas? Então eu convido primeira coisa que você tem que fazer agora é se inscrever no canal, deixar o seu comentário com as suas principais dúvidas e curtir talvez essa 1 hora de conversa aqui, onde a gente quer apresentar as inovações da Gabster, o que a gente vem entregando de melhorias para a indústria com a inovação. E o Lucas, então, vai nos falar sobre os desafios da indústria, quais são as novidades e o que a gente vem trazendo para passar pelos desafios aí de geração de orçamentos rápidos, produtos mais flexíveis e de como a gente conecta todo esse arsenal de demandas que estão chegando dos arquitetos com a indústria com uma produção totalmente escalável. Né? É isso aí, Cleandro. Um prazer estar aqui, podendo dividir conhecimento, compartilhar um pouco da experiência que a gente tem aí há mais de 10 anos já de implantações, mais de 200 implantações de marcenarias, indústrias. A gente já passou por vários processos e consegue aprender com os desafios das empresas, e aqui no Gabstercast a gente vai poder dividir essas experiências e mostrar como vencer esses desafios, como a gente ajudou as empresas a vencerem os desafios. Então, reforço aí para que se você está vendo esse vídeo e não está inscrito, se inscreve porque vai valer a pena. Além desse, vai ter muitos outros conteúdos legais que vão te ajudar no dia a dia. Maravilha. Então, Lucas, quero começar, para a gente esquentar a conversa aqui, te apresenta, mostra um pouco sobre a tua experiência, os teus desafios nessa jornada, onde começou essa tua jornada de aprendizado, teu histórico. Legal. Bom, eu na Gabster já tenho 7 anos à frente das implantações, mas a minha história com indústria, mobiliário, construção, ela começou antes disso ainda. Eu venho de uma família de marceneiros, então meu pai, desde que eu sou muito pequeno, eu me lembro meu pai trabalhando na marcenaria, foi marceneiro, convivia dentro da marcenaria clássica, tradicional, 20 anos atrás. E na adolescência comecei então a ser inserido, trabalhar em marcenarias com meu pai, depois acabei indo trabalhar em outras empresas, então me especializei em fazer projetos, criar os ambientes. Então primeiro veio a parte do design, né, da parte da criação, e depois com a evolução, né, com a minha evolução, eu acabei trabalhando em indústrias de mobiliário e também criei um background de PCP, engenharia, projeto técnico, e em uma dessas indústrias que eu trabalhei, eu conheci a Gabster. Então já trabalho com Gabster efetivamente todo dia, fazem mais de 9 para 10 anos, e depois de algum tempo vim aqui para compor o time da Gabster para ajudar a compartilhar a experiência que eu adquiri ao longo dos anos. Então tenho tanto essa experiência prática da base de marcenaria, de indústria, e dentro da Gabster adquiri, junto com o Cleandro, com outras pessoas, a experiência para levar metodologias de trabalho para dentro das empresas, né, sair um pouco só da parte prática e levar para as empresas uma ação mais de pensar e não apenas executar, mais estratégia. E ao longo da minha jornada também me formei em engenharia civil, então tenho toda essa bagagem da engenharia que me ajuda bastante no dia a dia. E após eu me especializei em gestão de projetos. Então
Por quê? Né? Porque dentro da Gabster a gente tem muitas implantações, muitos projetos, então acaba complementando esse meu dia a dia nessa disciplina. E venho estudando muito ao longo dos anos, né? A gente nunca para de aprender metodologias ágeis para que a gente possa garantir para os nossos clientes as implantações com mais velocidade, agilidade, assertividade, modelos inovadores. Então, esse é um pouquinho da minha história, bem resumida. Daria um podcast só falando Legal, disso. Maravilha. Então, aqui na Gabster começaste com marcenaria, né? E quanto tempo agora atendendo mais as indústrias? Verdade. Então, dentro da Gabster, como tinha essa base de marcenaria, comecei atendendo, fazendo as implantações, e já fazem 4 anos, desde 2009, 2020, que eu atendo também as indústrias, fazendo as implantações, que envolvem não somente a metodologia de trabalho, mas envolve também entender, né, o sistema construtivo das indústrias, entender as necessidades de integrações e sistematizar isso para que seja feito de forma rápida, ágil, né, e uma implantação seja tão ágil quanto uma implantação de uma marcenaria, porque pode ser, né, por mais que a indústria ela tenha sua complexidade, a gente pode encontrar os padrões, a gente encontra esses padrões para que uma implantação ela seja mais efetiva, seja mais rápida e não se torne uma mudança drástica dentro de uma indústria. Legal. Nessa caminhada nós aprendemos que uma diferença principal entre marcenarias e indústrias é o seu conceito sobre produto, né? Normalmente marcenarias que estão iniciando sua caminhada, almejando chegar a indústrias, elas vão utilizar um conjunto de bibliotecas, móveis em 3D, que podem receber características de um sistema construtivo, mas não necessariamente tem um nome, um catálogo, algo já batizado com um nome específico. A indústria é diferente, ela já nasce, né, de uma outra ideia, onde tem um produto fixo, né, tem uma linha, um sistema construtivo próprio, né, e aí essa é, acho que é uma boa pergunta inicial, né, sobre como é o nosso processo hoje de implantação, onde a gente, então, entrega uma solução para que uma indústria que já tem uma linha pré-definida possa centralizar sua engenharia numa plataforma em nuvem, né? Então, a gente sabe que essa é uma das principais dúvidas, né? Como que eu vou trazer uma biblioteca de outros softwares para dentro da Gabster, onde eu tenho uma série de características específicas e quanto tempo isso vai levar, né? Então, traz para nós o que você está vendo dentro desses últimos 2 anos, são 25 marcas, né, que a gente conseguiu colocar dentro da plataforma. Quais são as etapas e as vantagens para personalizar uma biblioteca dentro de uma nuvem Gabster? Legal. Sempre é um ponto interessante de conversa, né, falar sobre a biblioteca da marca. A maioria das empresas que a gente entra, que a gente conecta, eles ainda tem a metodologia mais clássica de olhar para o catálogo, onde cada SKU, cada configuração, muitas vezes ela é um produto e você tem um catálogo gigantesco com muitas opções, muitas configurações, e que é, de certa forma, difícil, complexo de interpretar. Pode muitas vezes ter um representante com um catálogo físico, né, olhando, ou então que seja um produto paramétrico. Então a gente entende o catálogo e o primeiro passo é trabalhar na organização do portfólio digital, porque esse catálogo amplo, ele não necessariamente vai ser disponibilizado da mesma forma, porque uma das grandes fatores que a gente leva para dentro das indústrias é repensar a forma de exibição desse catálogo. Ele não é mais, ou ele não deveria mais ser apenas pensado para um representante ou para um uso interno, e sim ele deveria ser pensado em quem vai utilizar os produtos, né? Então com uma visão externa e trazer essa visão externa para dentro do seu portfólio digital. Então a primeira etapa é essa organização do portfólio digital. Entende os produtos e repensa qual a melhor forma de distribuir eles com uma visão de fora para dentro. E depois, claro, aí você tem um entendimento sobre sistema construtivo, questões de integração, questões de produção, mas a primeira etapa sempre é pensando em quem vai utilizar os produtos.
Não adianta a gente só pensar em como a fábrica precisa receber isso, sem pensar em quem vai utilizar. Eu, inclusive, durante o episódio eu tenho alguns exemplos legais assim, para mostrar, mas na prática sobre isso vai fazer bastante sentido. Legal. Quero contribuir também porque muitas das vezes, quando nós olhamos os catálogos, né, a gente olha o catálogo, a gente faz uma análise sobre um catálogo 2022, né, hoje estando 2023, né, e a gente vai montar um projeto para especificar um catálogo 2022 a 2023. Mas quando começa a operar já é com uma visão de 2023, 2024. Né? Então, e essa que é a grande sacada também, é pensar ou repensar nessa oportunidade dessa transformação, o que o mercado quer, o que o arquiteto quer, né? Com uma visão de fora para dentro, para que a partir daí se construa se aproveite essa oportunidade para reconstruir uma biblioteca mais dinâmica, mais paramétrica. E explora um pouquinho mais a organização do portfólio digital nessa inteligência que a gente entrega também para a indústria, para ela poder reaproveitar muito dos seus desenvolvimentos e não precisar desenvolver um novo produto toda vez que ela tem uma nova ideia. Então, ela pode utilizar, dentro das nossas novas implementações, muitas peças e muito cadastro já, né, de engenharia em novos produtos. Como é que funciona isso? Perfeito. Quando a gente entende esse portfólio digital e definir a forma de exibir, dos pontos principais é entender quais são os produtos que a gente chama de matrizes. As matrizes são os componentes, os tipos de produtos, de componentes que muitas vezes vão ser criados para dar base para todo o restante da biblioteca. Então, um dos exemplos que eu vou trazer depois justamente mostra isso, que na verdade você pode muitas vezes dar um duplo clique dentro dos seus produtos e entender que ele, para cada pequena variação dele, você não tem um novo código, você não tem uma nova referência, você pode trabalhar com cadastro de peças, reduzir o seu SKU a partes menores, e esses SKUs, essas referências, elas vão ser utilizadas em todos os mesmos produtos daquela família, daquele grupo. Então, muitas vezes com 10 matrizes ou 15 matrizes de tipos de produto que a Gabster desenvolve, a empresa, a indústria, ela consegue partir daqueles itens e continuar expandindo um catálogo e criando novos produtos sem ter que criar novos catálogos, sem ter que criar novos SKUs, basicamente reorganizando as referências e os produtos, e a partir daquela reorganização você tem novos produtos. Então, trazer um exemplo, talvez como uma mesa que você tem um tampo e um pé, e você não precisa dizer que aquela combinação é uma referência. Você pode ter o tampo como uma referência e o pé com outra. E quando você for lançar um novo produto, você pode pensar um desenho novo de tampo, mas o pé você tem o mesmo. Você não tem que criar toda uma nova família de combinações e referências. Você vai trazer só uma pequena parte nova e vai reutilizar toda aquela outra estrutura. Claro que eu estou botando só 2 exemplos, mas dentro dessa mesa vai ter parte elétrica, vai ter sistema de fixação, vai ter uma série de outras coisas que todas vão ser reaproveitadas. Então é uma pequena parte que você, na verdade, acaba tendo que reconstruir, e isso já gera para você um novo produto. Então é essa inteligência que a gente aplica dentro do desenvolvimento de bibliotecas, de catálogos, que faz com que seja fácil criar novos produtos, desenvolver novos produtos e também expandir a biblioteca dentro de um ecossistema já esperado, né, que a indústria já tem. Mas, Lucas, e os metais? A gente fala muito da madeira, da marcenaria, tá? E os outros elementos? Metal, a cerâmica, o concreto, como é que funciona? Bacana. Funciona da mesma forma que funcionaria uma madeira ou qualquer outro item. Porque, na verdade, como a gente dá esse duplo clique, a plataforma Gabster, ela não foi pensada somente para móveis ou somente para madeira, que seja. Ela foi pensada para qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de produto que tenha uma regra que você consiga parametrizar. Então, metais, vidros, alumínio, metalon, qualquer produto que ele tenha uma regra, que um recurso que precisa ser quantificado, uma regra de tamanho ou uma regra de acabamento, enfim, você consegue cadastrar dentro do Gabster e tratar ele da mesma forma que você trataria uma chapa de madeira, enfim, mas cada um com a sua peculiaridade, óbvio. Mas não existe uma limitação de tipos de materiais.
Então, se você quer criar uma mesa de metal editável, você pode, não tem nenhum problema. E o Gabster está preparado para te mandar as informações de produção daquela mesa de metal editável também, assim como se a mesa fosse de madeira. Não tem, para Gabster não existe diferença. Muitas vezes o que a gente percebe nas empresas é que elas ainda não conseguem pensar dessa forma. E a gente vai, aos poucos, levando essas informações, levando essa visão e construindo esse olhar que pode ser feito. A provocação está muito nesse sentido, né? Que não, independente dos materiais que são utilizados, o princípio, a base, o conceito serve para todos os materiais. Exato. Né? Mas, Lucas, a gente está falando aí de produto, está falando de SKU, de peça, depois a gente está falando também de materiais, insumos, regras. Lá na frente a gente vai falar de máquinas, tudo é bastante complexo, né? Sim. Como que a Gabster consegue tratar isso com tanta tranquilidade? De onde é que vem isso? Como é que pode dizer quantos projetos você está conseguindo gerenciar hoje ao mesmo tempo? Projetos de implantação, em torno de 20 projetos em simultâneo, e tudo isso vem com base em metodologia, né? A nossa, como eu disse, a nossa bagagem já de implantações é muito grande. Eu, na Gabster, tenho mais de 200 implantações entre marcenarias e também indústrias, e a gente tem um método de implantação já definido, consagrado, onde nós começamos, né, entendendo o portfólio digital, temos metodologia para entender o sistema construtivo e desenvolver as bibliotecas com velocidade e assertividade, temos metodologia de capacitação de times de engenharia e times de loja. Então, essa experiência, essa bagagem, a gente conseguiu construir processos de implantação ágeis, que funcionam, efetivos, e que nos permitem ter uma escala grande de implantações simultâneas. Legal. Então, metodologia é sempre a palavra da vez. É um dos nossos pilares, né? Bom, e pegando esse gancho, dentro dessa complexidade com a metodologia, qual é o tempo para começar a operar com a Gabster hoje numa implantação de uma indústria? Primeiro projeto vendido, orçado, integrado na fábrica, em quanto tempo a gente já está conseguindo entregar hoje? Legal. Tem cases muito bons, mas em média, né, a gente está falando de 30 dias, 40 dias, já considerando ERPs ou CRMs integrados, máquinas de furação integrados, bibliotecas desenvolvidas, uma biblioteca do arquiteto, e que depois ela vai continuar sendo expandida, é possível justamente por essa metodologia de trabalho, onde a gente não vai estar trabalhando, por exemplo, em cascatas, né? Falando em, agora nós vamos olhar para uma integração de ERP, e aí faz a integração de ERP. Bom, agora nós temos que olhar para a biblioteca. Esse é um modelo mais antigo, um pouco mais conservador de projetos. E aqui na Gabster a gente trabalha em várias frentes em simultâneo. Então, a gente começa no dia 1 de um projeto, de uma implantação, já trabalhando em 3 ou 4 frentes diferentes. O que costuma acontecer na maioria das implantações são as empresas mesmo não conseguirem acompanhar o nosso ritmo, as nossas demandas. Mas isso a gente vai organizando, né, ao longo das E o que faz a diferença entre essa metodologia e a metodologia industrial, ou convencional, que as indústrias estão seguindo? Qual que é a principal característica? Porque a indústria tem um tempo para entregar as informações e porque a gente consegue fazer ela... Repete para a gente, porque eu acho que isso é super importante, porque aí é um potencial de inovação, de metodologia, de avanço de resultado, não necessariamente só a tecnologia, né? Mas a forma como se trabalha hoje está mudando muito rapidamente, e eu acho que esse é o ponto fundamental de uma inovação. Perfeito. Na maioria das indústrias, empresas, se tem a forma de olhar para evoluções ou projetos
de uma forma por fases, onde cada etapa precisa ser finalizada para depois se concluir, se começar a próxima. E o que a gente vem levando para dentro das empresas é metodologias ágeis, né? Como eu falei que a gente implementa dentro das nossas implantações, a gente também leva para dentro das indústrias esse olhar para que os projetos internos, o desenvolvimento interno dessas empresas, ela também possa seguir essa metodologia ágil, que ela consiste no quê? Em nós trabalharmos, por exemplo, em várias frentes em simultâneas e buscar ter entregas em tempos menores, mas entregas também muitas vezes menores, mas que você consegue em 15 dias validar, por exemplo, numa implantação, sistema construtivo, biblioteca, integração de máquinas, e depois em mais 15 dias você consegue evoluir mais a sua biblioteca e já ter validado uma integração com o ERP, porque você faz entregas, né, talvez menores, mas mais rápidas, mais ágeis, que você consegue medir mais rápido o que aconteceu de certo, de errado, consegue aprender e nos próximos 2 semanas ou 15 dias você consegue melhorar isso e já ter uma entrega mais robusta. Por isso que eu falei 30, 40 dias, você já consegue ter uma biblioteca robusta, uma integração robusta, porque você foi validando, aprendendo, consertando e fazendo novamente da forma certa. Então, o que normalmente um erro ou um aprendizado que você teria lá depois de 6 meses, teria que se reconstruir algo, né? No segundo sprint, na segunda leva de entregas, a gente já corrige. Então, a curva de aprendizado, né, em termos de bibliotecas, como melhorar, já começa desde o início, certo? Exatamente. Então, essa é uma grande diferença entre já aprender, né, verificar as informações, já fazer os primeiros testes desde os primeiros 15 dias. E também isso aí que as indústrias se sentem muito mais confortáveis, porque o projeto anda com uma visibilidade melhor, né? Eu preciso aguardar e ter muitas surpresas lá no final. Eu já vou vendo os avanços nos primeiros dias. Vou trazer também essas experiências que a gente tem hoje com as lojas, né? Normalmente, um projeto demorava um tempo para que uma loja começasse a receber as bibliotecas, mas agora a gente já está conseguindo fazer com que os lojistas já tenham uma experiência num curto espaço de tempo. Você tem um case para trazer para a gente, falar, talvez não com os nomes, mas trazer a indústria, números de lojas que já estão testando, em quanto tempo, e o que essas lojas já têm à disposição nesse tempo de implantação. Bom, um bom exemplo disso, Cleandro, é uma empresa de planejados, né, sem citar nomes, que em torno de 60 dias, né, com um catálogo um pouco maior, a gente desenvolveu o catálogo integrado com a fábrica, integrado com um sistema de ERP para pedidos, e dentro de 60 dias a loja já estava sendo treinada para fazer projetos, fazer orçamentos, também já com a plataforma, e podendo até, porque não enviar pedidos, né? Mas claro que está num processo inicial de aprender, né, naquele momento. Então, a gente está falando de 2 meses, né? 2 meses entre você começar um projeto e a loja já está trabalhando com uma nova ferramenta, tendo novas possibilidades de fazer negócios com os arquitetos, atrair mais pessoas para dentro da loja. Então, é nesse nível que a gente está falando. Em outros tipos de negócio, esse prazo ele é até menor. Né? Você pega produtos talvez com um nível de complexidade menor, que a biblioteca e as integrações elas são até mais rápidas para fazer, esse tempo cai. Tá? Então, são alguns cases que a gente tem bem palpáveis. Legal. Agora, essa metodologia, essa forma de trabalhar os produtos vem de um aprendizado, né? Temos uma questão que só é possível através da tecnologia, do desenvolvimento da própria plataforma, que, dito também, é um grande interesse de a gente ver e comprovar como funciona, né? Então, gostaria que você falasse também para nós das características, e depois você vai apresentar os sistemas, de como é importante hoje desenvolver uma biblioteca e poder compartilhar com parceiros. Né? Nós temos um sistema, vou deixar você falar sobre o sistema desenvolvido especificamente para esse compartilhamento de linhas de produtos, bibliotecas, e também de distribuir em unidades fabris distintas, né? Direcionar para a unidade fabril que esteja mais habilitada a produzir, né? Mais ociosa, eventualmente. Compartilhar com infinidade de arquitetos, sem ter restrição de rede, né?
E depois, por que ficou tão fácil? O que a gente desenvolveu aí para fazer as integrações com os RPs? Né? Legal. Os e-commerces e também com os conjuntos de marca. Então, as duas principais aplicações que hoje são nosso orgulho aqui na Gabster. Ah, maravilha. A plataforma Gabster, como o Cleano falou, aplicações, ela é composta, não existe um Gabster, né? A Gabster é a empresa, a plataforma, ela é composta de diversas aplicações. E essas aplicações, elas trabalham em conjunto para fornecer essas funcionalidades, essas liberdades que o Cleano comentou. A primeira aplicação que a gente mais ama aqui, talvez, seja o IAM, né, que ele é responsável por todos esses controles que o Cleandro já citou, mas eu vou aprofundar um pouco mais eles. Inclusive, deixa eu perguntar, Cleandro, você quer que eu mostre isso agora na prática ou a gente mostra depois? Acho que já. Tá, legal, bora lá. Eu estou aqui com o meu computador, vocês estão vendo, né, na minha frente, então estou com o SketchUp aberto e eu posso compartilhar um pouco disso na prática, tá? Então, enquanto eu vou só carregando aqui, falando para vocês também que nossa plataforma, como eu comentei, né, ela tem diversas aplicações, então cada uma delas ela vai ter um objetivo diferente. Então o IAM, por exemplo, ele vai estar muito mais voltado para controles de acessos, permissões, distribuição de produtos, unidades. Então ele serve para você controlar o seu portfólio, tá? E também controlar os acessos. Eu vou mostrar um pouco mais na prática. E o que o Cleandro comentou também sobre a facilidade de podermos criar integrações com máquinas, integrações com ERPs, está aqui no Toolbox. Tá? O que o Toolbox faz? Até você olha ali pelo símbolo dele, né, é uma caixinha de ferramenta que é onde você consegue configurar toda a sua plataforma. Então, o que você vai fazer? Você vai adicionando extensões, vai adicionando aplicações dentro da plataforma Gabster. Então, não está limitado, vamos dizer assim, a essas 4, né? Porque você, dentro do Toolbox, na verdade, tem centenas, tem dezenas de extensões que você vai podendo ligar elas e ir aplicando dentro do seu catálogo, dentro do seu IAM, dentro do seu VIA, e cada uma delas vai fazer uma coisa, tá? Então, o Toolbox está relacionado a isso. E Lucas, Claro. Então tudo isso com um login, né, atrás de uma criptografia, de senha, você consegue acessar de qualquer lugar, hoje, todas as aplicações, consegue gerenciar totalmente em nuvem, todas essas regras. É isso. Eu estou olhando aqui para o lado porque nós temos um monitor aqui de apoio. É isso, eu estou só posicionando aqui para poder mostrar com mais facilidade aqui para vocês. Mas tudo isso sempre de forma online, tudo integrado no mesmo login, onde você consegue acessar de qualquer lugar, basta você ter uma internet. Né? Você pode acessar pelo celular, pode acessar pelo computador, pelo tablet. E dentro aqui do IAM, que é o que eu estou mostrando agora na minha tela, dentro do IAM, cada pessoa, cada login, ele tem um tipo de permissão diferente. Então aqui já começa a ter uma série de funcionalidades. Então eu posso, por exemplo, olhar dentro do meu usuário aqui do IAM e eu posso ver todas as permissões que esse usuário tem. Ok, esse é o meu usuário, eu tenho todas as permissões dentro do sistema, né? Mas cada empresa ela vai ter um conjunto de permissões e os administradores do sistema de cada indústria, de cada marca, eles escolhem quais são as permissões que as pessoas que estão abaixo deles vão ter. Então você tem perfis de administradores da marca ou da indústria, perfis de administradores de lojas ou representantes, perfis de projetistas, perfis até mesmo dos arquitetos externos, que eles vão ter uma limitação de acessos a preços, a markups. Então, tudo isso é controlado de forma online. Então, você simplesmente tira uma permissão ou você adiciona uma permissão e, por ser totalmente online, o login que está acessando, ele já vai receber ou remover aquela permissão instantânea. O controle é todo centralizado. Todo centralizado. E depois que o projeto é implantado, as permissões ficam todas com o cliente e ele vai configurando e liberando para os clientes e para as lojas que ele achar, fica sobre o domínio dele, sobre o login de administrador dele. Exatamente. Então ele tem a capacitação, ele aprende, né, como usar todas essas funcionalidades que eu estou mostrando. Ele entende para que serve cada perfil e está na mão dele o poder de tirar uma permissão, adicionar uma permissão,
não depende nada da Gabster. E qual que é o benefício maior para o pessoal lá da engenharia, né? Para a turma da engenharia, para o gestor da área de engenharia, ter um sistema em nuvem que ele pode acessar de qualquer lugar? Então, a primeira sensação que o pessoal tem quando a gente apresenta essa novidade para eles. Legal. A sensação é que agora eles têm um repositório de informações realmente oficial e que eles possam consultar e que possa ser a base realmente de engenharia das indústrias. Porque até então, muitas vezes, esse conhecimento que foi construído ao longo, muitas vezes, de anos, ele está espalhado em lugares, né? Ele está um pouco dentro de um software de projeto, ele está um pouco dentro de um ERP, ele está um pouco dentro de planilhas, e quando tem mudanças na empresa ou mudanças de pessoas, muitas vezes pode se perder algumas coisas, e quando a gente centraliza todas as informações dentro de um único local, que é o web, que você consegue acessar de qualquer lugar, saber quem está acessando por nível de permissões ou editando, enfim, dá segurança, né? E dá essa sensação de pertencimento, de que, poxa, agora eu tenho um local oficial e é aqui que eu vou crescer a minha base de engenharia, é aqui que eu vou continuar evoluindo. E a gente não fica preso àquela licença, àquela máquina, e se eu preciso replicar, preciso compartilhar com várias pessoas, eu posso expandir minha engenharia rapidamente. Total, porque tem muita engenharia que está dependendo, às vezes, não consegue evoluir porque existe um software que está em um computador específico que fica um desktop que está dentro de uma sala. E aí você não consegue ter um trabalho remoto, não consegue, enfim, uma série de outras complicações dessa questão do desktop, né? Quando você leva para o online, te dá uma liberdade muito maior de expandir fronteiras, né? Formas de trabalho também com o digital. E como a gente fazer contratações até no exterior de modelagens, né, com total segurança do que cada usuário executa, né, com as suas permissões. Exatamente. Maravilha. E me fala sobre o ERP, como está sendo também a sensação do pessoal quando faz a integração com o ERP, né, e essa integração ela é customizável, como que ela acontece tão rápido hoje? Legal. A integração com o ERP, na verdade, ela acontece de certa forma fácil, porque o Gabster ele é uma plataforma em nuvem, né? Então a gente usa tecnologias já muito mais avançadas como APIs de integração. Então todas as informações elas sempre estão disponíveis, né? Elas estão na nuvem, e as integrações de ERP elas funcionam, né, num sentido de coletar as informações que já estão disponíveis e simplesmente alocar elas em locais onde elas precisam estar alocadas. Então não precisa se construir algo do zero ou se pensar toda uma estrutura. Na verdade, a informação ela já está disponível e você precisa apenas entender, ok, ela precisa ser apresentada dessa forma, nessa estrutura, nesse local, e a partir desse entendimento da estrutura, se configura uma nova extensão, ou até mesmo já se tem extensões, né, pensadas para isso dentro do Toolbox, que já foi extensão que já tenha sido criada alguma vez, simplesmente se configura ela para dentro dos padrões daquela indústria, daquela marca. Então, não é algo que precise de um trabalho, vamos dizer assim, de mineração de dados, de tecnologia, né? Pela tecnologia que a plataforma é estruturada, permite essa conexão de uma forma muito mais fácil. Maravilha. Bom, até aqui, eu tenho uma colinha aqui, que eu queria trazer e explorar algum dos tópicos dessas opções de inovação que a gente traz para a indústria, que é como é importante centralizar a engenharia. Temos uma engenharia centralizada hoje numa nuvem, podendo ser expandida, né, por várias pessoas, sendo acessadas com todos os controles. Falamos também da visão de fora para dentro, como é importante a indústria olhar para o seu produto e repensá-lo com uma visão do arquiteto, da loja, e cada um dos atores dentro desse processo de venda, dessa experiência, vai visualizar a sua biblioteca da sua maneira, né? Como é o seu desejo, né? A sua expectativa. Então o arquiteto quer ver uma biblioteca de um mobiliário, de um móvel corporativo ou de uma divisão,
de uma construção modular à sua maneira, né? Com forma, cor, textura, sim. mas não com a engenharia. Perfeito. Agora a loja, o ponto do varejo, a venda, a engenharia precisam ter todas as composições, cada um. A gente respeita também isso, né? A implantação, por que a implantação da Gabster é rápida? O que a gente utiliza? Qual o segredo? A metodologia ágil, né? O que a gente incorporou de experiência durante esse tempo. Temos aí compartilhamento de bibliotecas com parceiros, né? Tanto a gente, né, como indústria, né? Se posicionando como indústria, pode compartilhar com outras indústrias, como também receber componentes e bibliotecas de outras indústrias, de parceiros, para incorporar nas suas próprias, né? E fazer uma oferta específica. E falamos aí dos sistemas mais abertos, de integração com máquinas, com sistemas de ERP facilmente integrados. Então, o sexto ponto que eu tenho aqui, que a gente deve mostrar isso tudo ao vivo, né? Gravar, e então aí eu gostaria que você mostrasse também uma tendência do mercado corporativo, né? Que deixa de ser um mercado que está atendendo de forma estanque, de forma fechada, para um mercado que já está sinalizando para ter móveis mais flexíveis, Sim. configuráveis, parametrizados, e essa está sendo uma grande inovação aí no mercado. Legal. Vamos para a prática aqui. Só para falar um pouquinho mais desse mercado, antes de introduzir aqui ao vivo, né, a minha tela do SketchUp, esse mercado corporativo está buscando agora produtos mais editáveis e talvez não tinha tanto acesso antes, justamente porque não encontrava formas de trabalhar com todos os tipos de materiais de formas editáveis. E como a gente falou mais cedo, né, com o Gabster, você consegue ter todos os tipos de materiais trabalhando em conjunto, editáveis, e comunicando com orçamento, produção. Então aqui dentro do meu SketchUp, eu já tenho aqui um projeto pequeno, rápido, né? O objetivo aqui é mais focar em produto mesmo, né? Nessa nossa episódio aqui do podcast. Então, eu trouxe aqui um produto de um cliente nosso, algo realmente real que a gente desenvolveu para o cliente para resolver um problema de verdade dele. Então, vamos trazer até um pouquinho de case aqui. Esses produtos aqui que eu estou mostrando são da Marzo Vitorino. Tá? A Marzo Vitorino, ela tem uma engenharia de produto muito bacana, muito interessante, e também tem uma área, um time de engenharia que ele recebe muitas demandas diariamente, semanalmente, para fazer o que chamam dos produtos especiais, né? Os produtos editáveis. Porque, como todo corporativo, existe um catálogo padrão, mas hoje, com a evolução do mercado, o especificador mais à frente com o cliente, existe muita demanda de fazer o diferente, fazer o especial. Então, a gente ajudou eles a entender quais seriam os produtos editáveis que eles mais têm trabalho, mais têm pedido, para criar uma linha de produtos editável, uma linha de produtos que não está em nenhum catálogo, mas que ela pode se moldar e atender todos os tipos de produto que existam no catálogo quando vem algo fora de linha. Então, por exemplo, uma mesa dessa aqui que eu estou mostrando é uma mesa de reuniões. Tá. Essa mesa de reuniões, a gente pode ver aqui que ela pode variar, ela pode ter até 12 metros de comprimento, ela pode ter 1,80 m de largura, tá? Ou ela pode ter 40 centímetros, 400 milímetros de comprimento e 80 centímetros de largura. Então, imagina, você tem uma mesa que ela pode variar de 12 metros a 40 centímetros, milímetro a milímetro. Então, como é que funciona isso? Para cada tamanho de mesa, ela vai, inclusive, se reformulando, tampo, vai reformulando emendas, vai criando novos pés, e ainda tem o detalhe que ela é curva, né? Então ela está recalculando até mesmo o raio que precisa ser feito para manter essa curva. Então, se eu quiser fazer essa mesa agora com 2 metros, deixa eu colocar aqui outra medida. Se eu quiser fazer essa mesa com 2 metros, ela vai automaticamente entender que ela não precisa mais ter uma emenda, porque uma chapa de MDF ela tem 2,75 e não precisa mais ter emenda. Mas se eu colocar ela com 4 metros, ela vai gerar uma emenda no meio. E se eu colocar ela com 6 metros, ela vai sair para fora da minha parede, mas é só para trazer um exemplo. Ela já vai entender que ela precisa ter uma peça central e ela vai ter as peças da ponta. Então, tudo isso de forma automática. E esse aqui não é um produto de linha, né, mas é algo que precisa ser feito. E isso aqui gera para esse tipo de produto,
ele gera para o time de engenharia lá da Marzo uma economia de um pouco mais, mas vamos arredondar, 1.000 horas por mês a menos de trabalho. Porque antes, o que eles precisavam fazer? Cada produto que era especial, ele gerava uma demanda que o cliente precisava entrar em contato com a fábrica, existia uma área comercial que atendia e precisava repassar para um time de engenharia, criar esse produto dentro de um software robusto, de engenharia, tudo certo, mas que era estático. Então era como se cada produto especial fosse um novo produto de catálogo que estivesse sendo criado. Isso demorava horas, dias, 3, 4 dias para pensar em todas as furações, cadastros de ERP. E agora com o Gabster, que você trabalha direto no momento da especificação, Sim. Você tem todas essas regras implementadas, você tem toda a robustez do software de engenharia, mas você tem a leveza aqui de poder projetar da forma que você quiser. O arquiteto, o especificador ou o time comercial lá da Marzo, eles simplesmente inserem no projeto essa mesa, editam do tamanho que eles querem e pronto. Vamos fazer um corte aí. Que legal esse corte. Olha só, 1.000 horas economizadas pelo time de engenharia pode ser revertido de que maneira quando você aplica uma metodologia de fora para dentro? Já pensou? Como é que isso pode ser revertido em diferenciais competitivos para a indústria? Já te respondo, fazendo a pergunta e já respondendo. É que se o time de engenharia antes trabalhava com 1.000 horas desenvolvendo de uma forma reativa a uma necessidade que vinha do mercado, que muitas vezes, talvez, para fazer um orçamento que nem vinha ao fechamento, hoje dedica essas 1.000 horas para criar soluções novas. Né? Então dá um passo em fazer uma oferta de produtos cada vez mais paramétricos, que entrega lá para o arquiteto, para o especificador, um conjunto muito maior. Então, olha como é possível com inovação, esse que é o resultado, né? O que é inovação? Inovação não é a tecnologia por si só, né? Mas é uma tecnologia que, aplicada com metodologia, permite que a indústria dê saltos de crescimento, porque está aproveitando a inteligência da sua engenharia interna para dar saltos de desenvolvimento e entrega de produtos e deixar de ser reativo. Então, está pensando mais no futuro do que no passado ou de uma forma reativa a desenvolver orçamentos prontamente. E sempre com gargalo. Né? Sempre está correndo atrás do tempo, com essas 1.000 horas para entregar projetos correndo atrás do tempo. É isso aí. E a partir de agora começa a usar essas 1.000 horas para ficar à frente do que o mercado está pedindo. Aí sobra tempo para escutar o que o arquiteto ou o que o comercial está pedindo, desenvolver o que precisa e abastecer a biblioteca e não mais trabalhar sempre com a pressão de que talvez até não está fazendo a venda porque a engenharia não dá conta de fazer o orçamento ou fazer lançar o novo produto. E aí a gente chega com um dos objetivos aqui do Gabstercast, que é mostrar o que acontece dentro das empresas depois que a gente entra com a tecnologia da Gabster, que as coisas mudam. Né? Não é por causa do software, por causa do Toolbox, por causa do IAM, do SketchUp em si. Mas é a forma de trabalho nova que vai proporcionar com que a engenharia trabalhe de forma muito mais efetiva, produtiva, e o time de engenharia, né, tem muito mais vontade de trabalhar com produtos novos do que correr atrás, né, do prazo para entregar coisas. Trabalha de forma estratégica. E é muito, muito, muito melhor, muito mais gratificante. Aqui esse produto ele tem uma série de configurações, né, Cleandro? Não preciso, talvez não vou ficar entrando aqui em todas as possibilidades. Queria mostrar principalmente essa questão das edições de medida, que ele vai se reestruturando automaticamente, e um produto que antes era de linha, ele passa a ter a possibilidade também de ser um editável com todas as possibilidades. Aqui, talvez se a gente fizesse uma conta de quantas medidas possíveis e cores, são milhares de possibilidades em um produto editável. Então, talvez a gente esteja trazendo aqui de, 50, 100 mil SKUs, a gente está trazendo para um produto paramétrico que tem algumas referências aqui dentro, de tampo, pé, né? Talvez umas 7 referências, mas a gente está trazendo de 50 mil para 7. Lembra daquele projeto da Porto Belo,
das cubas. Sim. De 1.188 opções de cuba, a gente reduziu para 12. 12. Né? Depois de uma semana, quebrando a cabeça, claro, né? Uma série de imersões e de reuniões, a gente entendeu o sistema construtivo e é o que a gente está fazendo aqui também com essa plataforma. Exatamente. A mesma metodologia. A mesma metodologia sendo aplicada para produtos diferentes. Porcelanato, aqui madeira com metal, mas a metodologia de trabalho é a mesma para entender a complexidade do portfólio e dar um duplo clique, entender que você não precisa olhar para o produto final pronto, e sim para as partes dele, e que essas partes, na verdade, elas se repetem muitas vezes em todos os produtos, então você consegue reaproveitar, e com 12 cadastros você faz 1.188 produtos finais, que é o que se vende, né? Mas não é o que se produz, você não produz o produto final. E o benefício é que quem vai projetar e quem vai utilizar esses produtos lá na ponta não precisa saber toda essa complexidade, não precisa se preocupar com isso. Né? Então você vai ter opções. E sobre essas opções dentro do SketchUp, são os componentes dinâmicos, por que é importante ter essas configurações considerando o padrão do componente dinâmico e não outros plugins adicionais externos? Legal. O próprio SketchUp, ele já tem o seu plugin, vamos dizer assim, de componentes dinâmicos, né, estruturas dinâmicas. Então, quando você trabalha com as estruturas dinâmicas do SketchUp, você está garantindo uma segurança para o seu componente, né, dinâmico. Você está garantindo que também as pessoas que já trabalham com SketchUp, elas estão acostumadas a usar essa janela, essas funcionalidades. Então, você não está criando um novo padrão de trabalho pela ferramenta, vamos dizer assim. A gente está usando o que é nativo do SketchUp e que os usuários de SketchUp, que, né, já trabalham muitas vezes, pessoas que trabalham há 5, 10 anos com SketchUp, já estão acostumados a utilizar. Então você não tem que treinar numa nova ferramenta, enfim. Basicamente você disponibiliza um catálogo onde a pessoa faz o download dos produtos e ela tem uma janela já conhecida, nativa, para trabalhar nas edições do produto, nas informações BIM. Então, por isso que a gente sempre prefere trabalhar com o máximo de SketchUp possível. E o que é necessário carregar dentro do projeto vai dentro desse componente. Você não precisa instalar outras adições quando um projeto complementar de um arquiteto, de um projeto parceiro, né? De um arquiteto parceiro for pegar esse projeto, ele vai ter dentro do SketchUp todas as informações sem precisar ter instalações complementares. Porque por mais que talvez o arquiteto parceiro ele ainda não tenha o catálogo da Gabster instalado, ele consegue selecionar o produto e ele vai ter acesso a essa janela nativa do SketchUp. Ele vai poder ver as medidas que foram colocadas, né, as configurações todas, sem a necessidade de ficar consultando a loja, ou seja, quem criou o projeto. Legal. Então isso é importante também considerar dentro da utilização do SketchUp profissional. Sim. Né, utilizar a metodologia defendida pela Trimble, né, aqui no Brasil, onde se tem o uso correto das informações nos locais corretos, com as estruturas corretas de informação, para não gerar nenhuma surpresa e algum erro depois, ou seja, na produção, compatibilização de projetos, no layout, no Trimble Connect e assim por diante. Né? Então, esse é um ponto importante também, porque, trazendo um adendo aqui ao Gabstercast, é importante entender o poder do SketchUp não só como uma ferramenta de conceito, visualização ou design, né? Só uma camada superficial, né, que normalmente as pessoas conhecem. Mas ele tem uma profundidade imensa, uma estruturação que, uma vez bem conhecida, né, ele se transforma numa ferramenta de venda, de conexão, com a arquitetura, engenharia e construção, né, além da tradução de todas essas informações através da Gabster para a indústria. Sim. Né. Boa. Perfeito. Pô, não tem nem mais o que falar, né, depois dessa aula. Eu queria mostrar um outro produto ainda que exemplifica mais ainda essa questão de olhar de fora para dentro. Eu estou trazendo aqui cases de clientes, né? Então eu queria trazer deixei só aqui um arquivo em branco para a gente realmente começar do zero, não tem nada, nem paredes, enfim. Quero mostrar aqui um produto de um outro cliente nosso que tinha um desafio muito interessante, um catálogo de produtos também corporativos, que é a Novara. E o catálogo da Novara, ele, para a parte que eles chamam, né, de mesas ou plataformas de trabalho, é um catálogo
bastante extenso, com muitas possibilidades de configurações e muitos acessórios que poderiam ser implementados, além de muitos acabamentos. Tem uma ordem de quantidade de números? É extenso no sentido de 1.000, 2.000, 3.000 opções ou mais? A nível de combinações, algumas contas que eu já fiz falando de combinações de acabamentos, medidas e possibilidade de edição, a gente está falando na casa de 30.000. 30.000 possibilidades de configuração para um mesmo produto. Tá? E isso, um dos relatos que eles trouxeram para a gente é que isso causava, na verdade, dificuldade para vender. A engenharia e a parte de produto faz um super trabalho de implementar novos produtos, desenvolver novos produtos, lançar no mercado, só que acaba às vezes sendo tanta possibilidade que é difícil do especificador entender quando ele não tem uma ferramenta correta. Né? Ele tem um catálogo impresso. Né? Como é que ele vai saber que algo é compatível com... aquele acessório é compatível com aquele produto e quais são as possibilidades de cor e quais são as posições possíveis de serem implementadas, enfim. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma mesa dupla, tá? Ela é o princípio de tudo, ela é uma mesa de trabalho dupla, né? Porque tem um posto de trabalho de cada lado. E ela parece... ela, na verdade, é esse produto que ele tem 30.000 possibilidades. Mas, na verdade, se a gente for olhar dentro de um catálogo do Gabster, no SketchUp, ela é um único produto. Né? É um único... Se a gente for olhar, um único SKU, poderia dizer assim, mas que ele pode ser... altamente customizado de acordo com as necessidades e uma sequência de trabalho que o especificador vai ter. Então, o que eu fiz aqui? Eu basicamente inseri a minha mesa dupla no meu projeto. Só que dentro do catálogo da empresa, existem várias customizações para esse produto, que antigamente, cada customização gerava um novo código de SKU, uma nova referência, e aí gera aqueles milhares de opções. Só que para esse produto, eu não tenho só esse pé aqui que foi inserido. Então eu posso começar a personalizar o produto da forma que eu quiser. Então eu poderia dizer, por exemplo, que essa mesa tem o pé inclinado. E eu clico sobre o pé e olha o que aconteceu. Ele trocou apenas o pé. Mas lembra que eu comentei antes que eu posso ter vários tipos de pés, vários tipos de tampo, mas o produto que o especificador está utilizando é o mesmo? Então, a gente entendeu esse catálogo todo e foram algumas horas assim de ideação aqui dentro para a gente chegar nessa solução ideal. Claro que eu só troquei o pé. E aí, claro, eu posso continuar inserindo todos os acessórios que essa mesa pode ter. Então, eu posso colocar uma caixa de tomada, por exemplo. E aí ele inseriu a caixa de tomada. E eu poderia colocar um plug play ou um passa-cabo. Eu poderia colocar também a calha que vai embaixo da mesa, e aí eu escolho colocar uma calha, e ele inseriu a calha lá no local, porque eu posso ter a minha mesa com ou sem calha. Vou tirar aqui para não recolher. Eu posso colocar, por exemplo, divisória frontal, uma coisa que também é bastante utilizada. Posso colocar lá na frente da minha mesa, e eu vou inserindo. E nada disso vamos dizer assim, nativo do produto original, mas ele pode ser inserido. Né? São acessórios que vão enriquecendo o produto, vão aumentando o ticket, enfim. Você está vendo como é super fácil de implementar, super fácil de customizar. Então, olha o nível, né? Quantos itens são possíveis. Vou botar aqui, por exemplo, mais um suporte de CPU, tá? Para não carregar tanto esse componente, enfim, né? Já deu para entender que ele é altamente personalizável. E eu ainda tenho a possibilidade de fazer as edições em acabamentos. Então, todos os tipos de produtos aqui eu posso customizar. Então, eu vou colocar o tampo, né? Vou trocar o acabamento. Já virou um novo produto, porque tem uma nova cor. Para o Gabster não é um novo produto, é só uma nova customização que a gente está entendendo as informações que estão chegando aqui e por trás, né, vamos dizer assim, o motor de cálculos do Gabster, ele está entendendo essas informações e está comunicando lá para o ERP da indústria como ele precisa receber. Ótimo. Que talvez para o ERP da indústria vai ter umas 30.000 combinações, mas a gente faz essa inteligência para que o usuário que está na ponta, ele simplesmente não precise se preocupar com isso. Quem está projetando, quem está trocando cores e adicionando acessórios, ele simplesmente
está especificando o produto, que é o que um arquiteto, um especificador quer. Ele quer se preocupar com a forma, com a acabamento, a função também, mas ele não quer saber se quando bota outra cor muda o Pode, código. não pode, que pode, né? Então, isso já é um trabalho de engenharia, que aqui chega de uma maneira fácil, paramétrica, altamente escalável, né? Exatamente. Mas eu quero pegar um gancho de algo que a gente deixou de lado, que é falar sobre esse sistema que está por trás, que faltou a gente falar dele. A gente falou do catálogo, que você está mostrando agora, falamos do IAM, do Toolbox, e faltou uma inteligência essencial. A inteligência essencial, que é o Via Gabster. Dentro das aplicações que eu mostrei anteriormente, né, falei do IAM, falei do Toolbox, mas o Via Gabster é onde é esse motor de cálculo, é onde é o cérebro, né, que pensa as estruturas, que pensa os cálculos, que pensa as fórmulas e entrega para o IAM, entrega para o Toolbox, entrega para o Play também, que eu vou falar na sequência. Vou fazer mais uma surpresa. Então, o Via é onde a engenharia da empresa efetivamente é cadastrada. Então, inclusive aqui quando eu abro, né, o Gabster Online dentro do SketchUp, é diretamente no Via que ele já carrega. Então, regras de portfólio, as estruturas de produto, os acabamentos, informações de máquinas, informações de precificação, tudo isso vai cadastrado. Claro, não vou entrar tela por tela aqui, mas o Via é o responsável por ler essas informações que estão lá no SketchUp, que o especificador foi colocando com regras, né? Não foi colocando de qualquer forma, ele foi colocando de acordo com o que o catálogo permite, mas o Via lê essas informações, interpreta e transforma na linguagem que cada local precisa. Tá, então explora o Play. O que o Play faz, que é o primo legal. Legal. O Play, então, vou clicar aqui, só não vou habilitar para mostrar nenhum pedido, né? Deixar ele sem filtro aqui. Mas o Play, então, ele é a quarta aplicação da plataforma que ela vai receber as informações que o Via e o Toolbox processaram, né? O Via coletou, fez os cálculos. O Toolbox é onde eu tenho configurado as integrações de máquina e RPs. O que tem que ser feito com as informações. Exatamente. E o Play é o local onde o PCP, normalmente das fábricas, ele vai trabalhar, que é onde ele recebe os pedidos com todas as informações já prontas, abertas, destrinchadas. Então, os programas de máquina, as listas de corte, o XML do RP, ou se for outro formato, as relatórios também, PDFs, enfim. Então, o Play é ele que condensa essas informações e disponibiliza para o usuário final. E existe também uma outra aplicação daquela local, que é o Alice, né, que ela trabalha conectada com o Play. Então, não necessariamente quando você recebe um pedido, você tem que abrir aquele navegador, que nem eu estou, e olhar o Play. O Play, ele recebe, ele entende que deu tudo certo, ele está conectado com o Alice, que é uma aplicação local no computador, e eles já se conversam e o Play diz, olha, eu já estou te mandando os arquivos que eu processei, e já faz o salvamento na máquina, e já existem muitas vezes rotinas de importação, encaminhar para máquinas, furações, enfim. Então, muitas vezes, o pedido sai da SketchUp, onde um vendedor deu o play, né? Deu o play, fechou a venda, e o Via processou as informações, o Toolbox gerou as integrações, o Play então concatenou isso em informações prontas para o usuário final, e o Alice já fez o download e colocou nos locais certos para a fábrica simplesmente acontecer, vamos dizer assim. Então, tem uma série de softwares, cada um com a sua responsabilidade, né? Os módulos da plataforma, para que, no final, fechou a venda, pediu para enviar para a produção, tudo acontece automático. Parece que acontece uma mágica, né? Esses são os sistemas dessa orquestra aí que toca essa música, né? Mostra pra gente um envio para a produção. Mostra. Então eu vou mostrar aqui com esse outro ambiente que eu estava no início, dessa mesa editável, porque ela tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, mas a gente está aqui num ambiente de testes, um ambiente apenas de validações, tá? Onde eu já configurei o produto através do catálogo, fiz o download,
posicionei aqui no ambiente, escolhi acabamentos, enfim. Então até coloquei algumas coisas diferentes, por exemplo, coloquei a fita de borda de uma cor especial, que é uma coisa super diferente, mas é uma possibilidade do produto, né, dessa indústria. E eu vou facilmente aqui dentro do catálogo abrir uma área aqui de orçamentos, onde eu vou cadastrar um novo projeto, tá? Um novo orçamento. Então vou colocar aqui o Gabster Cast. Vou colocar aqui só na descrição também. E vou escolher aqui o cliente, né, que eu quero enviar. No caso aqui é o cliente padrão que está cadastrado. E eu vou gerar um novo orçamento para esse projeto. E depois desse novo orçamento, eu vou fazer um envio para o meu sistema Play, que vai fazer, né, vai destrinchar a produção. Então, rapidamente aqui faço a venda. Existe já um valor aqui, obviamente eu deixei configurado para não exibir também tantos dados, né? Cada empresa tem o seu preço, obviamente. Aqui são valores que eu configurei no meu usuário. E após eu finalizar uma venda dentro do Gabster, basta eu mandar produzir e o que o Gabster está fazendo? Ele está então coletando, né, todas as informações, está mandando lá para o VIA está fazendo todos os cálculos, depois ele passa essas informações para o Toolbox, transformar em comandos de produção, de máquinas, de ERPs, e a gente vai ver no Play esse pedido pronto e vai olhar os comandos de produção dele agora. Tá? Porque é na hora, então não existe um tempo de processamento, de minutos ou horas. Basicamente o que eu faço é voltar aqui para o meu VIA Gabster e navegar até o Play. E aqui no Play eu já vejo o pedido, ele já chegou e ele está finalizando o processamento aqui, mais alguns segundos ele já vai estar pronto para eu fazer o download. E ele mostra o log, né? Mostra uma visualização. Isso. Ele está pronto, tá? Ele já finalizou. Deu quanto tempo? Uns 15 segundos, provavelmente. Uma mesa com armários e tudo mais. Se a gente tivesse 10 mesas e 50 armários, talvez ia demorar 20, 25 segundos. Não está relacionado ao tamanho exatamente do projeto. Porque como a gente está trabalhando em plataforma em nuvem, o processamento ele é escalável. Então você não está trabalhando com uma única máquina, processando uma informação, gerando comando de produção. Né? A plataforma ela é estruturada para quanto mais requisição ela receber, mais ela se escalona a nível de processadores, de servidores, e para manter um tempo super baixo e bom de processamento, mantendo a qualidade dessas entregas de informações. Então, revisando, qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil que fizer uma venda, clica no botão, Sim. levanta as mãos, não precisa exportar arquivo, não precisa mandar nada. Os sistemas da plataforma Gabster então, se encarregam de gerar todo o processamento. Em 15 segundos, a fábrica em São Paulo está recebendo todas essas instruções. Sim. Todas elas parametrizadas, prontos. Codificações de máquina, integração com RP, acontece, né, com a função desses 4 sistemas, né, que se encarregaram, cada um com a sua função, em entregar essas informações rápidas, em tempo real, praticamente, né, na fábrica. Então, qualquer pessoa no Brasil, qualquer pessoa no mundo pode vender, e a fábrica está recebendo, está olhando num painel o que está acontecendo de venda, sem precisar ter interpretação humana dos projetos. Exatamente, ó. Então, aqui está o log mostrando todos os processos que executou, enfim, né? E foi... Que gerou integrações com os sistemas, comandos de máquina, furações. Tudo. Exatamente, integração com RP e está tudo pronto. E agora eu quero ver isso, obviamente, né? Eu não estou cadastrado lá, não tenho o Alice aqui para baixar, então eu vou fazer o download manualmente e eu tenho a gente chama, né, um zip, né, do nosso projeto aqui com todas as informações. Então, ele gerou aqui para esse domínio, é o que está cadastrado, é tanto os programas de máquina, tá, das peças que estavam dentro. Então, aqui é um MPR, né, que é o formato de máquina que eles utilizam lá nessa fábrica. Então, estão aqui todos os programas. Não vou conseguir abrir, né, o MPR porque eu não tenho o software da máquina, né, mas todos... Cada peça já está aí, o setup de cada máquina, cada peça
por máquina já está automaticamente gerado. Exatamente. E aqui um relatório de integração, né? Relatório não, né? É o formato de integração com o ERP, por exemplo, para novamente, né? Para essa indústria, para essa marca, para essa fábrica, com todas as informações necessárias, né? Para importar, dar um input no ERP na produção. E antes isso era uma coisa, como eu comentei, né? Para fazer essas... são bastante produtos até, né? São 229 linhas que antes iriam ser digitadas manualmente, item por item. Mais uma grande economia de tempo. Exatamente. E aí demorava 3 dias, e agora fazem 3 minutos. Sim, né? Máximo. Exatamente. Tá bom. Bom, Lucas, dá para ver que é simples, é rápido depois de implementado. E voltando aqui, o que a gente viu, né? Todos os nossos tópicos. Uma possibilidade, então, do que se consegue com a plataforma numa centralização da engenharia. Mudamos dentro das plataformas em nuvem, algo na engenharia já entra diretamente, né, no sistema, já entra para a rede, depois de homologado. Temos aí, você conseguiu mostrar em uma outra linha uma visão de fora para dentro, como é fácil para alguém que está entrando dentro do sistema entender tudo que a empresa pode fornecer de forma intuitiva, né? A implantação é rápida, né? Sim. Claro, nós apresentamos para a indústria qual é o caminho que ela tem que seguir, né? Para que se chegue nesse ponto, né? Temos o compartilhamento das informações, das bibliotecas, implantações com RPs, né? E tudo mais, e essa amostra aí final. Algum ponto que você acha que tenha ficado fora, dentro do que você enfrenta aí no dia a dia, dos desafios, das principais dúvidas, quando uma indústria começa e tem uma série de medos, né, dentro dessa transformação? Então, eu acho que pode ser uma mensagem final para o pessoal. Boa, Cleandro. Normalmente, quando a gente começa um trabalho, você usou a palavra certa, né? Os desafios. A empresa ela já tem uma rotina, as coisas já estão acontecendo e pode parecer que está introduzindo algo novo. Mas, na verdade, o que a gente vem é com bastante experiência, bastante metodologia de trabalho para que esse nosso trabalho em conjunto com as engenharias das empresas e com as áreas comerciais, não seja algo a mais, e sim que a gente leve para ele métodos novos de trabalho que vão, na verdade, tirar tempo de coisas que eles fazem hoje, né, e que eles vão poder ser mais estratégicos. Então, a principal ponto, assim, mensagem que eu poderia dizer é não ache que você vai ter mais uma demanda no seu dia ou algo do tipo. Não, bem pelo contrário. A gente está vindo para te ajudar a melhorar o teu dia a dia, tirar as tuas demandas para que você consiga, muitas vezes, trabalhar em formas mais estratégicas, formas mais divertidas mesmo, né, que a gente viu agora, e não, então, tarefas chatas e maçantes do dia a dia. Então, esse seria, talvez, um recadinho final aí para todos. Legal. Bom, agradeço a todos que estão com a gente até o momento. Lembrando que, se você demora hoje para entregar um orçamento para um especificador, você tem uma dificuldade de lançar produtos rapidamente dentro do mercado, a conversão de projetos é baixa, a engenharia está assoberbada de projetos, de tantos desenvolvimentos, né? Talvez o principal motivo que leva você a ter todos esses desafios no dia a dia é porque você ainda não se inscreveu aí no nosso Gabstercast, né? Porque a gente vai estar semanalmente entregando esses segredos, a gente vai estar mostrando como uma indústria pode se reinventar, se conectar e se destacar no mercado. Legal? Curte, compartilhe, comente, coloque seus desafios para a gente, que a gente está ansioso para responder. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato que a gente pode conversar, né, pessoalmente. Não precisa ser só pelo vídeo aqui, né? Maravilha. Isso aí. Legal? Até o próximo. Tchau.